Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algo muito interessante que está acontecendo com o nosso Ibovespa. Isso mesmo, está começando um ciclo de alta. Será que estamos nos aproximando de um bull market, onde o nosso Ibovespa irá crescer até chegar o final de rally de fim de ano? Para vocês que não sabem, na comunidade eu falo demais, falo muito sobre isso. Quem está na comunidade do Telegram sabe muito bem disso. E você que não faz parte, se quiser entrar, link está na descrição. Comunidade do Telegram, onde a gente troca uma ideia, conversa bastante. Eu estou falando muito lá sobre o rally de fim de ano. Justamente, muitos investidores começam a negociar, a comprar papéis, justamente nesse período esse entre setembro, outubro, novembro e dezembro. Não sabemos muito bem quando vai começar, não sabemos quando termina, mas sabemos que se não aproveitarmos a oportunidade, perderemos aí o bonde passando e lucros altos na nossa carteira de investimento, comprando ações baratas, com potencial de crescimento, dividendos gordos e até extraordinários, dependendo, claro, da ação e do investimento que você tenha. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, falar sobre o bull market, falar sobre o rally de fim de ano e como você pode adaptar as suas estratégias para que você não perca esse bonde, esse cavalo aí para você montar em cima e também ter a oportunidade de surfar nos dividendos e no crescimento de patrimônio. Na minha carteira de investimentos, eu vou mostrar para vocês cada detalhe também da minha estratégia, que eu já mudei, já me adaptei a esse final de ano que está acontecendo. Estou perto de completar 12 meses aí na Bolsa de Valores investindo, todos os dias trazendo conteúdo para vocês aqui no YouTube e também conversando com o pessoal da comunidade. Tenho também o meu Instagram, onde deixo aí divulgado para quem quiser me seguir, quem quiser tá observando aí as postagens, todo dia conteúdo diário, posto muita coisa, e vocês que querem aprender ou até mesmo agregar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá bom? Sem mais delongas, roda a vinheta! O Bovespa engata mais uma alta, supera os 132 mil pontos e atinge maior nível desde janeiro. E o dólar cai a R$ 5,44. Como era esperado, pessoal, a gente está passando por um ciclo aí, né? Ciclos se iniciam e se findam. Ciclos são feitos para terem um fim. Então a gente sabe muito bem que lá na crise sanitária, onde a nossa Ibovespa caiu, nós que estávamos aí oportunamente comprando, fazendo nosso preço médio, coisa que eu não estava ainda investindo, né? Não me arrependo, mas passo para vocês. Foi uma oportunidade, um aprendizado. Quando a gente coloca aqui, vendo nos gráficos, olha aqui, nesse período aqui, justamente nesse período, deixa eu grifar para vocês verem. Justamente nesse período aqui foi o aumento das promoções. A gente tem que ver que os nossos investimentos, ativos financeiros e as empresas, fundos imobiliários que a gente tem em carteira são justamente como se fossem produtos numa prateleira de supermercado. A gente compra, mas diferentemente de comprar e consumir, nós compramos para manter. Tendo essa visão, a nossa estratégia sempre vai ser em crescimento. Observe aí, em meio a 2021, perto de 2022, como o Ibovespa cresceu. De novo veio caindo, depois cresceu e tem esses ciclos funcionando tranquilamente. O importante é a gente não deixar de investir. Então, o nosso Ibovespa hoje aí sendo cotado, né, a 182 mil pontos, saímos aí em menos de um mês de 129 mil pontos, pegamos uma baixa de 125 mil pontos e até lá, desde então, crescemos mais de 5,69%. Nosso índice Ibovespa está muito bem. Acredito que vai conseguir atingir aí no final de ano, no nosso rally de fim de ano, que vai ter justamente aí os 140 ou até os 150 mil pontos. Tem gente falando aí 200 mil pontos no Ibovespa, eu não acredito. O rally de fim de ano é justamente esse momento em que todo mundo quer comprar ativos promocionais acreditando que vai conseguir uma alta rentabilidade, porque tem outras pessoas na fila querendo comprar também. E aí o ciclo de volatilidade vai aumentar, a taxa de liquidez também vai aumentar e
quem sabe até vocês conseguem fazer um preço médio antecipado para conseguir surfar nessa onda. O dólar também em 30 dias, como vocês conseguem ver aqui, 30 dias saiu aí de R$ 5,40, bateu quase R$ 5,80 e voltou a ser negociado na casa dos R$ 5,40. Atualmente aí estando R$ 5,46. Nós vemos aí que o dólar é um principal indexador aí, uma moeda forte dos Estados Unidos. Nós temos aí desde um ano saindo aí de 4,91 até 5,46, crescendo bastante o dólar. Em um mês teve essa volatilidade, saiu de 5,43, saindo, crescendo bastante, chegou a bater até 5,75, quase 5,80, e nós estamos aí na expectativa de que venha a cair mais. De que forma o dólar pode influenciar positivamente os nossos investimentos aqui no Brasil? Quando lá nos Estados Unidos há essa taxa alta de juros, muitos investidores migram para lá para deixar o dinheiro lá ganhando em dólar com uma taxa mínima, mas sempre visando o dólar. Então, quando o pessoal sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, é justamente visando em maiores investimentos e rentabilidades. Quando lá nos Estados Unidos os juros começam a cair, a taxa de performance de pagamento aí através da rentabilidade dos acionistas começa a diminuir, eles começam a procurar outras áreas de investimento. E o nosso Ibovespa é uma delas. Então, visando isso, acredito que o dólar terá sim uma forte queda e tendo em vista o rally de fim de ano, pode ser influenciado também. Bitcoin, né? Eu trago ele aí comparado em dólar, sempre gosto de colocar em dólar para a gente ter uma base. Nós estamos aí com 61 mil dólares. O Bitcoin aí, uma reserva de valor, não considero como investimento e não considero como um ativo financeiro, considero como uma reserva de valor, onde você vai deixar lá, sabendo dos riscos, uma volatilidade altíssima, mas considerado uma reserva de valor. Quem investiu no Bitcoin um mês passado teve aí uma leve alta de 2,38%. Quem investiu em 6 meses saiu aí de 49 mil para os seus crescimentos de 21,80%. Então, quem investiu o ano passado saiu de 26 mil, aí tendo crescimento de 132%. Então o Bitcoin vem apresentando aí altas, né? Saiu aí das suas mínimas. Recentemente, em poucos dias aí estava 58 mil, chegou a bater 58 mil fincados, né? Temos aí em um mês uma volatilidade bem alta de 53 mil e estamos aí com 61 mil dólares de Bitcoin. Bitcoin também pode ser influenciado pelo rally de fim de ano, afinal, não só no Brasil vai acontecer, como no mundo inteiro. Muitas empresas, muitos investidores espalhados pelo mundo começam a se desfazer ou refazer posições em empresas específicas, ativos específicos. E aí o Bitcoin também é um deles, tendo em vista que considero eu uma reserva de valor. Diretamente do site do Tesouro Direto, como vocês conseguem ver aqui, estamos aqui para falar sobre o nosso título IPCA+, onde eu vou trazer para vocês algo muito interessante. Quando eu comecei a investir, eu sempre estudei a renda fixa, de longe, não cheguei a investir 100%. Já iniciei na renda variável, que foi um dos meus erros. Era para ter começado na renda fixa e que eu recomendo para vocês estudarem, não fazerem. Então, eu não sou analista, eu recomendo para vocês estudarem. Temos aqui o Tesouro IPCA+, com juros semestrais ou IPCA+, acima. Então nós temos aqui 5 títulos aí atrelados ao IPCA, a nossa inflação. E nós observamos algo muito interessante. O 6% acabou. O 6% acabou. Isso é bom ou ruim, Rolaí? É ótimo. Por quê? Dá a entender que o governo não vai emitir mais títulos voltados ao IPCA mais 6, se adaptando ao mercado, tendo em vista que a inflação está começando a diminuir. E aí o Ibovespa cresce, o título do Tesouro Direto vinculado ao IPCA cai, e aí muitas pessoas começam a procurar mais a renda variável como uma oportunidade de investimento, saindo daqui do IPCA, saindo da taxa Selic, saindo do pré-fixado e indo para a renda variável. Isso é bom, é ótimo. Quem investe no Tesouro IPCA agora vai ter aí juros abaixo de 6%. Então, IPCA mais 5,98, IPCA mais 5,79, IPCA mais 5,98, IPCA mais 5,82. Eu lembro que eu trouxe vídeos no canal falando sobre o Tesouro Direto. Vou deixar aqui na descrição e nos cards aqui em cima sobre o Tesouro Direto quando eu investi aí a um título do IPCA mais 2045, investi pouco mais de R$300,
a 6,4 e tivemos mais oportunidades, chegou a bater 6,5, 6,52 e nós vimos aí agora começando a cair. E aí a oportunidade de quem comprou lá na alta realizar marcação a mercado. Claro que temos aí um prazo bem interessante, mas eu estou trazendo para vocês para mostrar que tudo tem ciclos. O ciclo inicia e o ciclo se finaliza. Do mesmo jeito que o mercado respeita os ciclos, os investimentos também respeitam. Então nós temos aí Tesouro IPCA, Tesouro Direto, todos os títulos vinculados à renda fixa caindo. Por quê? Porque a renda variável está começando a ser oportuna. Tudo isso funciona interligado. Cabe a você saber diferenciar o momento certo para entrar e sair, tá bom, pessoal? E pegando um pouco disso, a minha estratégia. Como eu falo para vocês e já divulguei aqui no canal falando sobre a minha estratégia, vou até deixar no cards aqui um vídeo falando sobre a minha estratégia, como eu mudei e me adaptei. Temos aqui, pessoal, fundos imobiliários. Minha posição hoje em fundos imobiliários, 52%. Ainda não fiz o aporte de agosto, né? Estou me segurando um pouquinho aí, mas vai ter uma oportunidade. Quando eu fizer, eu vou trazer no canal, né? Estou esperando os dividendos, receber um pouco mais para juntar e fazer o aporte. Nós temos aqui 31% em ações. Fiagros, eu tenho 13%. Lembro que nesse filtro, como eu estou trazendo para vocês, o fundo imobiliário, os ativos que eu tenho no setor de fundos imobiliários, somam 52%. Já os de Fiagro, que também são considerados como fundos imobiliários, só que investe no setor do agronegócio, tem 13%. Então, somando os dois, eu estou com um posicionamento aí de 65, 66% na minha carteira em fundos imobiliários. Então, em ações, eu estou apenas com 31%. Qual é a minha estratégia? Eu já falei para vocês. No cenário em que estamos nos aproximando do bull market e do rally de fim de ano, investir em empresas, investir em ações tende a ter mais retornos lá na frente, tanto pelo patrimônio quanto pelos dividendos. É a minha opinião, não estou recomendando você fazer isso. É a minha estratégia de investimento que eu estou começando a mexer. A partir do mês de setembro, outubro, vai ser quando vocês vão ver muitos investimentos aqui no canal voltados para as ações. Vou deixar um pouco de lado os fundos imobiliários e se em alguma oportunidade, algum ativo específico que eu tenha com um preço médio um pouco acima do seu VP, sim, aí vou investir, entrar um pouquinho. Mas o meu foco hoje vai ser as ações. Como vocês veem aqui, meus fundos imobiliários estão bem segmentados, né? O meu gráfico de pizza, como vocês conseguem ver aqui, ele está bem redondinho. No entanto, o que é que eu preciso fazer? Melhorar um pouco mais esses 4 últimos fundos que eu tenho aqui em carteira. CPTS11, BTLG11, VGHF11 e Vigir11. Exatamente esses 3 aqui, esses 4 aqui, que eu tenho pouco posicionamento, 6%, 3%, 2% e 1%. Então, quando eu for investir, vou tentar investir focado nesses ativos, justamente para diminuir um pouco mais da minha posição em GARI 11. A estratégia é diminuir a porcentagem, porque eu estou muito posicionado ainda neles. MXRF 11, VISC 11 também e o RZTR 11. Então, temos aí mais de 10% em 4 ativos. Então, o foco é tentar deixar bem diversificada. Atualmente eu possuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ativos. 12 ativos seria interessante manter uma média de porcentagem bem interessante entre eles. Mas para isso eu preciso investir nesses últimos aqui. Então, nas ações já é um pouco diferente. Vocês conseguem observar aqui, minha carteira hoje está rendendo 26%, 0,26%. Nas ações eu tenho um crescimento aí de 6,74% no total. No Tesouro Direto estou tendo uma rentabilidade muito boa, né, de 9,26%. Já em Fiagros eu estou tendo uma queda de 7,38%. E nos fundos imobiliários estou tendo uma queda de 2,85%. Então, somando o Fiagro e fundo imobiliário, estou tendo aí mais de 10% de queda. Isso é normal, pessoal. Renda variável é assim, a gente precisa aceitar e viver com isso. Só que eu tenho uma estratégia. Voltado com a minha estratégia, como eu falei para vocês, eu tenho em vista as ações. O foco hoje é tentar aumentar minha posição
justamente em empresas voltadas para esses setores. Vocês conseguem ver aqui, atualmente eu tenho 32% de participação em ações. Então, de todas as minhas ações, 100%, 32% dessa participação está em Banco do Brasil, 9% em Vale, 9% em Companhia Brasileira de Alumínio, 8% em Bradespar, 8% em Gerdau, Goal 4. Então, nós temos aí 5 empresas que eu tenho posicionamento. Lembrando que a Bradespar e a Vale justamente são atreladas ao minério de ferro e uma complementa a outra. Então, digamos que a Vale e a Bradespar eu tenho quase 17, 18% de participação. Então, preciso aumentar um pouco mais. Essa daqui, a Klabin, é uma posição irrisória, coisa de, acho que são 4 ou 10 ações. Vou me desfazer dela futuramente. Quando eu tiver uma oportunidade, vou me desfazer dela. A Semin 3, estou estudando a possibilidade de aumentar ainda mais minha posição. Como você consegue ver, 0,88% da minha carteira. Então, a última compra que eu fiz da Semin 3 faz tempo. Foi bem no início quando eu comecei a investir. A Wiz Seguradora do mesmo jeito. Pessoal, eu não tenho feito aportes nessas empresas aqui, a Semin, a Wiz, a Sanepar, Brisanet, o Banco ABC, a Semig 4. Por quê? Porque essas empresas são justamente com preço médio muito abaixo. E eu, esperando uma oportunidade de comprar, acabei deixando passar. Agora, a minha estratégia é justamente aumentar posições nessas empresas, como eu falei nos fundos imobiliários. Focar no que eu tenho pouco, tentar aumentar a posição, para quando chegar esse tal de rally de fim de ano, eu ter posicionamento e minha carteira bem balanceada. Uma coisa que eu percebi e que eu peço para que vocês façam na sua carteira de investimento ou no seu gerenciador de carteira é analisar os subsetores de cada ativo. O meu setor principal hoje são ações, beleza, esse é o meu setor principal. Quais são os subsetores? Financeiro, aqui vem mineração, aqui vem a parte de metal, ou seja, alumínio, aqui é uma holding, mas são siderúrgica e investe também em mineração. Aqui construtora, aqui é uma empresa geradora de etanol, também trabalha com biomassa e voltada também para a área de commodities da cana-de-açúcar. Aqui elétrica, aqui banco, setor financeiro, telecomunicações, saneamento, aqui seguradora, aqui mineração e aqui celulose, papel e celulose. Então, quando vocês forem estudar, sempre observem a posição que vocês têm. Então, setor bancário, eu tenho o Banco do Brasil e o Banco ABC. Somando juntos, eu tenho 35% da minha carteira em setor bancário, entendeu? Essa é a estratégia que até recomendo vocês observarem. Vocês conseguem ver aqui, ó. Quando você se aproxima, vocês conseguem observar. Só que o setor você precisa segmentar. Então, a minha estratégia hoje, aproveitando o surf aí que eu quero fazer no bull market do rally de fim de ano, eu quero ter a oportunidade de segmentar mais ainda, aumentando posições nas empresas específicas que eu falei para vocês e também ter a oportunidade de comprar barato. Então, a oportunidade está surgindo. Temos aí, como eu falei no início do vídeo, o Ibovespa subindo, dividendos o Ibovespa subindo, tenho também os fundos imobiliários subindo, temos também o Bitcoin subindo, dólar caindo, os tesouros diretos, os títulos de tesouro direto, vinculados não só ao IPCA, mas como a Selic, também provisionados para ter uma queda aí, né? Estamos vendo aí, saindo de 6,5% para abaixo de 6% os títulos de IPCA+, e a taxa Selic, como eu falei para vocês e volto a ressaltar. Taxa Selic está aí com uma incógnita. Será que vão aumentar? Será que vai cair? Próxima reunião aí, nós vamos ter que esperar bastante para saber se vai se manter ou não. E adivinha o que vai maior sentir? Renda variável. Se a taxa Selic tiver oscilações, principalmente se surpreender o mercado, aí sim a renda variável vai sofrer muito. Então fiquem de olho, se inscrevam no canal, ative as notificações, entrem na comunidade no Telegram, porque lá tem muita informação e vocês vão gostar bastante, tá bom? Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.